Queridos amigos, boa noite a todos. Espero que estejam bem, em paz, com muita saúde. Agradecendo a Deus sempre a oportunidade desses estudos, agradecendo pela companhia de vocês. Nós estamos no nosso 23º encontro para o estudo do livro Paulo Estevão. E para nossas preces, para a abertura das nossas atividades essa noite, a prece de abertura fica por conta da Rita Ser Maria. Pode começar, Rita, fazer o favor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e auxilie a cada um de nós, encarnados e desencarnados, na compreensão dos ensinamentos que vamos ler hoje, vamos estudar esta noite. Que Deus, na sua infinita bondade, abençoe o lar de cada um, a cada um dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que possamos compreender as lições deixadas por Jesus e por Emmanuel e Chico, neste livro que traz muitos ensinamentos. Que Deus abençoe a cada um e nos auxilie nos estudos desta noite. Que assim seja. Bem, eu vou, então, compartilhar o texto para ser lido hoje, e a primeira leitura é por conta da Celina. Deixa eu abrir aqui. Bom, gente, como eu já disse para vocês, também ando com alguns probleminhas aqui no meu Skype, então, quando quem estiver lendo eu parar de ouvir, é porque eu caí, tá? Então, já tento entrar novamente. Nós estamos no capítulo 7, que trata das primeiras perseguições, e estávamos no trechinho em que Gamaliel foi visitar a Casa do Caminho, atendendo o convite de Simão Pedro, e lá encontrou um velho amigo dos bons tempos, quando ambos eram mais novos e ainda com uma vida muito farta. E no finalzinho da conversa, do diálogo entre os dois, Samônio disse para Gamaliel que achava justo que Gamaliel pensasse como pensava a respeito de Jesus, porque ele não estava precisando de um salvador, já que ele estava em pleno poder de suas faculdades, de sua saúde, da sua vida, dizendo que o Cristo havia dito que viera para os doentes e para os aflitos. Então, a partir desse parágrafo 19, então, Celina vai continuar a leitura para nós. Pode começar, Celina. Gamaliel compreendeu o alcance dessas palavras que davam para meditar uma vida inteira. Sentiu os olhos úmidos. A observação de Samônio penetrara-lhe fundo o coração sensível de homem justo, percebendo, todavia, que necessitava de prudência para não confundir os sentimentos do povo. Atento ao cargo oficial que ocupava, esboçou um manso sorriso para o intelector, bateu-lhe levemente no ombro e, com acento de fraternal sinceridade, acentuou: talvez tenhas razão. Estudarei o teu Cristo. E, lembrando o pouco tempo de que dispunha, recomendou o amigo a Simão, despedindo-se num abraço para acompanhar o apóstolo de Cafarnaum às últimas dependências. Antes de se retirar, o sábio rabino felicitou os companheiros de Jesus pela obra que realizavam na cidade e, compreendendo a delicadeza de sua missão num ambiente por vezes tão hostil, aconselhou a Pedro não esquecer, na Igreja do Caminho,
todas as práticas exteriores do judaísmo. Seria justo, ao seu ver, que se cuidasse da circuncisão de todos os que lhe batessem à porta, que evitassem as viandas impuras, que não olvidassem o templo e seus princípios. Gamaliel sabia que os galileus não seriam isentos de perseguição, ainda mais tratando-se de uma organização iniciada por alguém que fora condenado à morte pelo Sinédrio. Com aqueles conselhos, visava aparar os golpes da violência que, cedo ou tarde, haveriam de chegar. Só um comentáriozinho aqui, Celina. Vejam a delicadeza de Gamaliel quando já estava para sair, né, para vir embora, recomendando que essa é uma questão muito delicada. Ele recomendava aos seguidores, né, aos que estavam na casa do caminho, que não deixassem as práticas exteriores do judaísmo, entre elas a circuncisão. Ora, todos os homens judeus eram circuncidados. Os pagãos não, que essa era uma prática só entre os judeus. Então, se fosse atender alguém lá na casa do caminho que não fosse judeu, teria que ser circuncidado. Viandas são os alimentos. Viandas impuras, ou seja, aqueles alimentos considerados como impuros por Moisés. Que não esquecessem o templo como sendo a autoridade máxima em relação ao judaísmo e seus princípios. E sabia que os galileus, os cristãos, não ficariam sem perseguição. E essa questão, colocada aqui por Gamaliel, foi uma situação muito delicada, vivenciada por Pedro, porque muitos judeus ricos converteram-se ao cristianismo, a Jesus, mas continuavam ainda muito forte, continuava muito forte neles as práticas exteriores do judaísmo. E, de alguma maneira, queriam impor a mesma coisa para os doentes atendidos na casa do caminho. Esse foi um jogo de cintura dificílimo, com o qual Simão Pedro teve que conviver desde os primeiros tempos da casa do caminho. E é isso que o próprio Gamaliel aqui recomendou a Simão Pedro, como que dizendo, só é possível seguir Jesus se você for judeu primeiro, e judeu sendo fiel a tudo aquilo que o judaísmo, a tudo aquilo que a Torá recomenda. Só depois você realmente se tornar cristão. Olha que delicadeza essa situação que Simão Pedro começou a vivenciar e enfrentar muito cedo, né? E acho que é só isso. Quer fazer algum comentário, Celina? Está destacando, né, Malu, que além dessas recomendações, dessas orientações, porque ele previa o que estava por vir, ele saiu de lá dizendo, né, eu estudarei o teu Cristo. Sim, sim. Né, ele ficou tão assim, acho que, né, de boca aberta, de ver aqueles quadros, de a forma Sim. que tratavam, né, Sim. que ele saiu afirmando que ele estudaria o Cristo. Nem fale. Continuando. Vamos lá. Pedro, João e Tiago agradeceram sensibilizados à carinhosa admoestação, e o velho doutor regressou ao lar, fundamente impressionado com as lições do dia, levando consigo os apontamentos de Mateus, que se pôs a ler imediatamente. Mais 2 dias decorreram, e as perseguições capitaneadas por Saulo de Tarso, começaram a sacudir Jerusalém em todos os setores de suas atividades religiosas.
Oséias, Marcos e Samuel Natão foram presos, sem nota de culpa, a fim de responderem a rigoroso inquérito. Os cooperadores do movimento organizaram longas nominatas dos israelitas mais destacados que frequentavam as reuniões da Igreja do Caminho. Nominata aqui deve ser uma lista de nomes, né? De nomes, com certeza. Isso. O moço de Tarso determinara que se abrisse inquérito geral. Entretanto, como desejava dar uma demonstração de desassombro aos adversários, julgou que deveria iniciar as prisões de maior importância, depois do encarceramento de Oséias e Samuel, no reduto mesmo dos galileus obscuros, que haviam ousado afrontar a sua autoridade. Só lembrando, né, Celina, que Oséias e Samuel eram dois ricos judeus, fariseus, que ouviram a palavra de Samuel lá no Sinédrio e doaram tudo que tinham, já fizeram toda a divisão dos seus bens entre os familiares, e o que ainda sobrou para eles, doaram tudo para a Casa do Caminho, convertendo-se ao Cristo, o que foi, assim, uma bomba que caiu e que chegou aos ouvidos de Saulo, né? Então, ele já prendeu os dois, começou por aí também, né? Então, ali a gente já tinha 3 cristãos presos, Estevão, esse Oséias e Samuel. Samuel. Isso. Foi pela manhã de um dia muito claro que o futuro rabino, cercado de alguns companheiros e soldados, bateu à porta da casa humilde, fazendo grande alarde dos fins de sua visita insidiosa. Simão Pedro, em pessoa, foi atendê-lo com grande serenidade nos olhos. Indisfarçável pavor estabeleceu-se entre os mais tímidos, porquanto 2 jovens que acompanhavam o apóstolo se incumbiram de correr ao interior e espalhar a notícia. És tu, Simão Pedro, antigo pescador de Cafarnaum? Perguntou Saulo com certa insolência. Eu mesmo, respondeu com firmeza. Estás preso, disse o chefe da expedição num gesto de triunfo. E mandando que 2 dos companheiros se adiantassem, ordenou fosse o apóstolo algemado incontinente. Pedro não opôs a mínima resistência, impressionado com o temperamento pacífico que os continuadores do Nazareno testemunhavam sempre. Saulo objetou com escárnio. O mestre do caminho deve ter sido um alto modelo de inércia e covardia. Ainda não encontrei qualquer indício de dignidade nos seus discípulos, cujas faculdades de reação parecem mortas. Olha só o que ele foi falar. Se recebendo em cheio tão acerba injúria, o ex-pescador, Simão Pedro, respondeu serenamente: enganai-vos quando assim julgais. O discípulo do Evangelho é apenas inimigo do mal, e na sua tarefa coloca o amor acima de todos os princípios. Além do mais, nós consideramos que todo jugo com Jesus é suave. O jovem tarsiense, detentor de tão alto poderio, não dissimulou o mal-estar que a resposta lhe causava. E, apontando o continuador de Jesus, disse a um dos homens da escolta: Jonas, toma conta dele. E, acentuando ironicamente as palavras, dirigiu-se aos demais com um gesto de desprezo para o apóstolo algemado, que o contemplava sereno, embora surpreendido. Não discutamos com esse homem. Esta gente do caminho
está sempre cheia de raciocínios absurdos. É preciso não perder tempo com a cegueira da ignorância. Vamos até lá dentro, prendamos os chefes. Os sequazes do carpinteiro hão de ser perseguidos até ao fim. Sequazes significa seguidor. Seguidores, né? Resoluto, tomou a dianteira, penetrando ousadamente em busca dos apartamentos mais íntimos. De porta a porta, encontrava mendigos que o fitavam, tomados de espanto e amargura. O quadro vivo de tanta miséria abrigada enchia-o de admiração, mas esforçava-se por não perder a infibratura implacável, de maneira a executar seus projetos nos menores detalhes. Ao lado da enfermaria, de mais vastas proporções, encontrou o filho de Zebedeu, que lhe ouviu a voz de prisão, sem alterar a serenidade fisionômica. Sentindo as mãos grosseiras do soldado, que lhe aplicava as algemas, João ergueu os olhos ao alto e murmurou simplesmente: encomendo-me ao Cristo. O chefe da caravana olhou-o com profundo desprezo e exclamou altivamente para os companheiros: faltam 2 dos mais suspeitos. Procuremo-los. Referia-se a Filipe e Tiago, na qualidade de discípulos diretos do Messias Nazareno. Mais alguns passos e o primeiro foi encontrado facilmente. Filipe deixou-se algemar sem um protesto. Suas filhas o rodearam, aflitas e chorosas. Coragem, filhas, disse ele sem temor. Acaso seríamos superiores a Jesus, que foi perseguido e crucificado pelos homens? Ouves, Clemente? Perguntou Saulo, irritado, a um dos amigos mais cotados. Não se percebe outra coisa a não ser referências ao estranho nazareno. O primeiro falou em julgo do Cristo. O segundo encomendou-se ao Cristo. Esse alude à superioridade do Cristo. Aonde iremos? Após desabafar a cólera em termos ásperos, rematava com um estribilho constante. Haveremos de ir até o fim. Seguros os 3 prisioneiros, faltava o filho de Alfeu. Alguém se lembrou de procurá-lo no tosco biombo que ocupava. Com efeito, lá o acharam ajoelhado, tendo diante dos olhos um rolo de pergaminhos em que se encontrava a lei de Moisés. Via-se-lhe a palidez marmórea do rosto, quando Saulo se aproximou ríspido. Que é isso? Só um momentinho, Celina. Esse filho de Alfeu era Tiago menor, porque tinha 2 Tiagos. O Tiago maior era irmão de João, filhos de Zebedeu. O Tiago menor era filho de Alfeu, que por sua vez também era irmão de Mateus. Então, Tiago menor e Mateus eram irmãos. Então, aqui, o Tiago a que ele está se referindo é o apóstolo conhecido como Tiago menor. Pode continuar. Que é isso? Há aqui alguém que cuide da lei? O irmão de Levi levantou os olhos transbordantes de sincero receio e explicou humilde. Senhor, jamais esqueci a lei de nossos pais. Meus avós ensinaram-me a receber de joelhos as luzes do profeta santo. A atitude de Tiago não traduzia fingimento. Consagrando o máximo respeito ao libertador de Israel,
sempre ouvira dizer que seus livros sagrados estavam tocados de virtude santa. Na expectativa do cárcere, atemorizava-se com o perigo iminente. Não pudera compreender maiormente, como outros companheiros, o sentido divino e oculto das lições do Evangelho. O sacrifício inspirava-lhe indisfarçáveis temores. Afinal, pensava ele na compreensão parcial do Cristo. Quem ficaria para superintender as obras começadas? O Mestre expirara na cruz e, naquele instante, os apóstolos de Jerusalém estavam presos. Precisava defender-se com os meios possíveis ao seu alcance. Imaginou recorrer às virtudes sobrenaturais da lei de Moisés, de acordo com as velhas crenças. Genuflexo, esperara os verdugos que se aproximavam. Só um comentário aqui, Celina. É interessante não, é bastante... Nossa, não encontro a palavra para dizer. Em relação a essa postura de Tiago Menor, e que Emmanuel registrou aqui, o quanto ele acreditava, Tiago Menor, no poder sobrenatural das lições de Moisés, porque o que ele está falando aqui, quando ele fala do livro do libertador de Israel, o máximo respeito ao libertador de Israel, ele está se referindo a Moisés, né? E aos livros escritos, atribuídos a Moisés, que formam a Torá, assim como seus avós, eles acreditavam que a Torá era possuidora de poderes mágicos. É isso que ele está falando aqui. E por causa disso, naquele momento, com medo de ser preso, não tendo a mesma convicção dos outros apóstolos, como João, Estevão, Simão Pedro, Filipe, como ele fala aqui, olha, como Emmanuel registrou aqui, olha, não pudera compreender, como os outros companheiros, o sentido divino e oculto das lições do Evangelho. E o sacrifício de ser preso lhe deixava cheio de temores, e mais a preocupação de quem ficaria para continuar as obras na Casa do Caminho. Então, ele precisava se defender com os meios possíveis ao seu alcance. E acreditando que a Torá tivesse realmente virtudes sobrenaturais, ele se colocou ali a ler a Torá de joelhos, esperando que aquilo também pudesse salvá-lo da prisão, não é? Então, Emmanuel está trazendo uma informação interessante para nós aqui a esse respeito, inclusive sobre a personalidade do próprio Tiago Menor. Pode continuar, Celina. Em face da atitude imprevista de Tiago, Saulo de Tarso estava atônito. Só os espíritos profundamente aferrados ao judaísmo liam, de joelhos, os ensinamentos de Moisés. Em sã consciência, não poderia ordenar a prisão daquele homem. O argumento que justificava sua tarefa perante as autoridades políticas e religiosas de Jerusalém era o combate aos inimigos das tradições. Mas não sois amigos do carpinteiro? Com invejável presença de espírito, o interpelado, Tiago Menor, respondeu: Sim. Não me consta que a lei nos impeça de ter amigos. Saulo perturbou-se, mas prosseguiu: Mas que escolheis? A lei ou o evangelho? Qual dos dois aceitais em primeiro lugar? A lei é a primeira revelação divina, disse Tiago com inteligência.
Vejam que ele não respondeu a pergunta de Saulo, né? Justamente. Ele não Ante a respondeu. Ante a Qual dos dois, resposta que eu né? Qual dos dois você desconcertava, coloca em primeiro lugar? Ele não falou ele nenhum foi nem muito outro. inspirado, na verdade, né, Ele foi Manuel? Foi muito muito inspirado. Muito inspirado, né? inspirado. Muito inspirado, muito. Nossa, meu Deus. Ante a resposta que eu desconcertava, de alguma sorte, o moço de Tarso refletiu um momento e acrescentou, dirigindo-se aos circunstantes: Está bem, esse homem fica em paz. O filho de Alceu, intimamente satisfeito com o resultado de sua iniciativa, acreditava agora que a lei de Moisés estava tocada de graças vivas e permanentes. A seu ver, fora o código do judaísmo o talismã que o conservara em liberdade. Desde esse dia, o irmão de Levi ia consolidar para sempre suas tendências supersticiosas. O fanatismo que os historiadores do cristianismo encontraram na sua personalidade enigmática teve aí sua origem. Muito interessante. Lembrando aqui, né, gente, o quem é quem aqui, olha. Primeiro, Levi é Mateus. E o irmão de Levi, ou o irmão de Mateus, no caso aqui, Tiago menor. E essa informação que Saulo trouxe para a gente, a sua personalidade enigmática, por acreditar que a lei de Moisés, que consta nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Torá, era um verdadeiro talismã mágico, né? Cheio de poderes mágicos que conseguiu livrar ele de ser preso. Então, vejam que entre os próprios discípulos, gente, não havia o mesmo sentimento, os mesmos pensamentos, a mesma forma de crer em Jesus. Olha que coisa interessante, Emmanuel fala aqui. Mas antes de você continuar, Celina, eu fiquei pensando durante a semana o seguinte: de onde Emmanuel tirou todas essas informações com tantos detalhes para escrever esse livro? Que nós vamos ver mais para frente a quantidade de detalhes, não só nesse, como nos outros livros. Será que tudo isso estava registrado na mente dele? Mas ele não viveu, embora ele estivesse vivo nesta mesma época, como senador Públio Lentulus, ele e Saulo não tinham contato. Um era romano, o outro era judeu. Então, Saulo não podia, aliás, Emmanuel não poderia saber, assim, com tantos detalhes, todos os acontecimentos, porque ele não estava presente. Então, onde é que Emmanuel foi buscar essas informações? Não só desse livro, mas dos demais romances. Há 2.000 anos, tudo bem. Há 2.000 anos ele vivenciou tudo aquilo, está tudo registrado na sua memória espiritual, tudo bem. Os outros romances também. E Paulo Estevão? O que está mostrando isso para a gente? Que ele foi buscar essas informações numa fonte. E onde está essa fonte? No plano espiritual. Ou seja, tudo isso ficou registrado, está registrado na espiritualidade. Ou seja lá como for, vamos comparar, nem que seja num grande livro, num DVD, ou num dispositivo que contenha todos os registros históricos da evolução humana, desde os tempos de Jesus, ou até antes de Jesus chegar. E onde que ele foi buscar tanto detalhe, gente? Na memória dele aqui não está, porque ele não vivenciou isso. Então, em algum conteúdo registrado na espiritualidade, tudo isso está registrado na espiritualidade maior.
E ele teve acesso para poder escrever tudo isso para nós. Olha que interessante essa questão. Muito interessante, muito. Né? Então, pode continuar mais um pouquinho, Celina, para depois passar para Rita Ser Maria. Afastando-se do aposento de Tiago, Saulo preparava-se para sair, quando, de regresso à portaria para ordenar a partida dos prisioneiros, esbarrou com a cena que mais o haveria de impressionar. Todos os doentes que se podiam arrastar, todos os abrigados capazes de se moverem, cercavam a pessoa de Pedro, chorando comovidamente. Algumas crianças lhe chamavam pai. Anciãs, trêmulos, osculavam-lhe as mãos. Quem se compadecerá de nós agora? Perguntava uma velhinha debulhada em prantos. Meu pai, aonde vão levar-vos? Dizia um órfão afetuoso, abraçando-se ao prisioneiro. Vou ao monte, filho, respondia o apóstolo. E se vos matarem? Tornava o pequenino com uma grande interrogação nos olhos azuis. Encontrar-me-ei com o mestre e voltarei com ele, esclarecia Pedro bondosamente. Nesse instante, surgiu a figura de Saulo, que regressava. Contemplando a multidão de aleijados, cegos, leprosos e crianças que entupiam a sala, exclamou irritado: Afastem-se, abram caminho. Alguns recuaram, espavoridos, vendo os soldados que se aproximavam, enquanto que os mais resolutos não arredavam passo. Um leproso, que mal se punha em pé, adiantou-se. O velho Samônio, recordando-se do tempo em que podia mandar e ser obedecido, aproximou-se de Saulo com desassombro. Nós precisamos saber para onde vão esses prisioneiros, disse com gravidade. Para trás, exclamou o moço tarcense, esboçando um gesto de repugnância. Será possível que um homem da lei tenha de dar satisfações a um velho imundo? Isso, até aí, Celina. Lá vem o Samônio de novo. Nossa, imagina o quadro, né, Malu? Simão Pedro em volta dessas pessoas, do soro, das crianças. Imagina a reação, né, de Saulo, não? A gente não consegue imaginar, viu, Celina? A gente não conseguimos imaginar, né, a situação, a ligação entre aqueles espíritos, né? Realmente, assim, é muito impressionante. Mas eu agradeço a leitura, Celina, e agora eu vou passar para a Rita Ser Maria, tá bom? Então, vamos ver o que o Samônio vai falar para Saulo. Pode continuar, Rita. Os guardas armados tentaram adiantar-se para castigar o atrevido. No entanto, a lepra defendia Samônio dos seus ataques. Prevalecendo-se da situação, o antigo proprietário de Cesareia revidou com firmeza. Só um instantinho, Rita. Olha como Emmanuel se expressa. Uhum. A lepra defendia Samônio. Gente, aquilo que nós encaramos muitas vezes como pode se dizer, como sendo assim Nossa, está me fugindo muitas palavras hoje. Como assim? Como sendo algo assim tão horrível, tão horripilante como era. No entanto, foi justamente aquela situação, aquela doença que se tornou o escudo defensor dele. Porque ninguém se aproximava de um leproso, muito menos para prender ou para bater. Ninguém chegava perto.
Uhum. Então, aquilo que muitas vezes a gente acha que é assim um fator de isolamento para nós, acaba sendo a nossa defesa, né? Eu fico muito impressionada, sabe, Rita, com esses detalhes que Emmanuel coloca e da maneira como ele coloca isso no texto. E que às vezes a gente lê e realmente passa batido, né? E outra coisa, como ele falou aqui, o velho Samônio recordando-se do tempo em que podia mandar e ser obedecido, porque ele foi um homem muito rico e com autoridade, quando vivia em Cesareia de Filipe, quando estava lá em Cesareia de Filipe, aliás, Cesareia Marítima, onde ele recebeu o Gamaliel em sua casa, prestando homenagens a Gamaliel, nos tempos em que todos eram endinheirados, ou seja, tinham o poder da projeção social, e agora não mais. Então, acho muito, assim, muito interessante, assim, esses pequenos detalhes que Emmanuel coloca no meio do texto. Pode continuar, Rita. Prevalecendo-se da situação, o antigo proprietário de Cesareia revidou com firmeza: o homem da lei não precisa prestar contas senão a Deus, quando no exato cumprimento dos seus deveres, mas nesta casa falam os códigos da humanidade. Para vós eu sou imundo, mas para Simão Pedro sou um irmão. Prendeis os bons e libertais os maus. Onde a vossa justiça? Crede somente no Deus dos exércitos? É indispensável saberdes que se o Eterno é o fator supremo da ordem, o Evangelho nos ensina a buscar em sua providência o carinho de um pai. Aqui é uma coisa bastante interessante, porque para os judeus, Deus era o Senhor dos exércitos, Certo. ou seja, alguém que mandava para ser obedecido. E a diferença com aquilo, isso ensinado por Moisés. Mas o que é que Jesus veio ensinar? Que nós devíamos buscar a Deus como em sua providência de carinho de um pai. Olha que beleza essa comparação entre o Deus de Israel, ensinado por Moisés, e o Deus Pai amoroso, ensinado por Jesus. Muito bonito esse trechinho aqui. Pode Muito continuar. lindo. E quando você quiser também na sua leitura fazer algum comentário, pode parar de ler e comentar, viu, Rita? Tá certo. Em ouvindo aquela voz digna que fluía da miséria e do sofrimento como um apelo de desesperação, Saulo quedara-se admirado. O mendigo, entretanto, depois de longa pausa, prosseguia resoluto. Onde estão vossas casas de arrimo aos oprimidos da sorte? Quando vos lembrastes de um asilo para os mais infelizes, enganai-vos se supondes inércia em nossa atitude. Os fariseus levaram Jesus ao Calvário da crucificação, privando os necessitados de sua presença inefável. Por haver praticado o bem, Estevão foi metido no cárcere. Agora, o sinédrio requisita os apóstolos do caminho, retribuindo-lhes a bondade com a escuridão do calabouço. Mas estáis equivocados. Nós, os miseráveis de Jerusalém, haveremos de lutar convosco. De Simão Pedro, nós disputaremos a própria sombra. Se vos negardes a atender nossas súplicas, importa lembrardes que somos leprosos. Envenenaremos vossos poços. Pagareis a perversidade com a saúde e com a vida. Olha o que ele está falando. É uma ameaça, né, bem contundente, né? Sim. Mas no começo ele começa falando aqui
daquela conversa que ele teve com Gamaliel, que Sim, a comparação, né, que na casa do caminho eles encontraram abrigo, encontraram ajuda, né, cuidado, e que no caso dos fariseus eles não tinham esse cuidado, tanto é que ele não. questiona, né? Tem um asilo, tem alguma coisa para cuidar, né, dos pobres, dos sofredores, aí, então é uma questão já para ele pensar, né, que eles abandonam, né, aqueles que ficam doentes à própria Uhum. sorte, né? Sim, era Muito lindo, terrível isso. sim. Esse aspecto, Rita, os doentes, os desabrigados, os abandonados, os aleijados, cegos, paralíticos, mulheres abandonadas com seus filhos, às vezes, de relações não de casamento, eles ficavam completamente abandonados. Era uma situação de dor, de sofrimento que a gente não pode imaginar a situação em que essas pessoas viviam, enquanto os fariseus estavam todos lá no bem bom, né? Isso. Pode continuar. Nesse interim, não pôde continuar. Ante a expectação angustiosa de todos, Saulo de Tarso sentenciou ríspido: Cala-te, miserável. Onde estou que te pude ouvir até agora? Nem mais uma palavra. Ele não conhecia O essa Samônio? ele não conhecia o Samônio? Ele não sabia que Samônio e Gamaliel eram amigos, ele não sabia, Ah, porque eram certo, amigos de velhos tempos e quando eram mais moços, né? certo. E designando-o a um dos soldados, murmurou com desprezo: Sinésio, dá-lhe 10 bastonadas. Nossa, é indispensável castigar-lhe a língua insolente e viperina. Ali mesmo, à vista de todos, os companheiros que se retraíam amedrontados, Samônio recebeu o castigo sem balbuciar uma queixa. Pedro e João tinham os olhos úmidos. Os demais doentes encolhiam-se estarrecidos. Ai, meu Deus, não. Sem dó nem piedade, né? Ai, santo. Ele não teve, né, misericórdia nenhuma. Não. Terminada a tarefa, um grande silêncio dominava os corações ansiosos e doloridos. O doutor de Tarso rompeu a expectativa com a ordem de partida a caminho do cárcere. Duas crianças pálidas acercaram-se então do ex-pescador de Cafarnaum e perguntaram chorosas: Pai, com quem ficaremos nós? Pedro voltou-se acabrunhado e respondeu com ternura: As filhas de Felipe ficarão convosco. Se Jesus permitir, meus filhos, não me demorarei. Olha, lembrando que Pedro era casado e Felipe também era casado e tinha filhas. Então a família deles estavam lá com eles, né, ajudando na casa do caminho. E iriam assumir agora, né, já que ele estava indo preso, né? Aham. Os cuidados das crianças, né? Sim. O próprio Saulo intimamente estava comovido. Entretanto, não desejava trair-se a si mesmo, deixando-se vencer pela emoção que o quadro lhe provocava. Muito orgulhoso, né? Nem fala. Pedro compreendeu que as lágrimas silenciosas de todos os tutelados humildes do caminho traduziam desvelado amor naquele momento de angustiantes despedidas. Em seguida a esse feito, o jovem tarsense desdobrou as energias na primeira perseguição experimentada pelas expressões individuais e coletivas do cristianismo nascente.
Mais do que se poderia supor, Jerusalém regurgitava de criaturas que se interessavam pelas ideias do Messias Nazareno. Saulo prevaleceu-se dessa circunstância para fazer sentir mais uma vez o perigo ideológico que o Evangelho representava. Numerosas prisões foram efetuadas. Na cidade, iniciara-se um êxodo de grandes proporções. Os amigos do caminho, com possibilidades financeiras, preferiam encetar vida nova na Idumeia ou na Arábia, na Cilícia ou na Síria. Os que podiam escapavam ao rigor dos inquéritos violentos iniciados com retumbâncias de escândalo público. As personalidades mais eminentes eram metidas na prisão e como incomunicáveis, mas os anônimos e humildes, os da plebe, sofriam grandes vexames nas dependências do tribunal, onde se faziam os interrogatórios. Os guardas assalariados por Saulo para a execução do nefando trabalho excediam-se nos abusos. Aqui, aqueles que tinham posses saíram, né, daquele lugar, foram todos para fugiam, né? Iam embora, fugiam. E os coitados que já tinham toda a problemática, né, de pobreza, de estar doente, estar leproso, né, todos os sofrimentos, sofreram todas as humilhações aí, né, do tribunal aí, né, que ele foi interrogando e prendendo a todo mundo, né? Exatamente. Vejam, tinha um tribunal, né, gente, para fazer um interrogatório, né? Sim. Ai, que triste. És do caminho de Cristo Jesus? Perguntava um deles a uma desventurada mulher com risinhos de ironia. Eu gaguejava infeliz, compreendendo a delicadeza da situação. Depressa, dize depressa, tornava o Beleguim desrespeitoso. Era o guarda do templo, porque o templo também, o templo de Jerusalém também tinha os seus guardas. E eles, por ordem de Saulo, para prender os cristãos, abusavam desse poder, né? Ou seja, aproveitavam, assim como os guardas romanos, aproveitavam a situação para serem mais agressivos e mais cruéis do que aquilo que eles deveriam fazer. Então, a coisa tomou uma proporção gigantesca, porque não era somente Saulo que estava tendo aquela postura, mas os guardas também abusando das perseguições, né? Então, e aqui Emmanuel mostra o interrogatório dos guardas em relação a uma mulher, para saber se ela era cristã ou não. Pode continuar. A mísera criatura empalidecia a tremer, refletindo nos pesados castigos que lhe seriam impostos e retrucava com profundo temor. Eu não. E que foste fazer nas suas assembleias sediciosas? Fui buscar remédio para um filhinho doente. Em face da negativa, o preposto do sinédrio parecia acalmar-se, mas logo exclamava para um dos auxiliares: muito bem, a interrogada pode ir em paz. Antes, porém, de retirar-se, manda o regulamento se lhe aplique alguns golpes de chanfalho. Quer dizer, mesmo ela negando, né, e ele pegou e mandou castigar de uma maneira aí, quer dizer, não saía, ou apanhava de uma maneira ou apanhava de outra, né? Esse chanfalho era o tipo de um chicote com várias tiras, aonde na ponta tinha pedacinhos de ossos afiados, né? Então não era como um chicote, que era uma coisa só, né? Então era muito mais dolorido, né?
Sim. Ai, ai. Vejam bem, né, gente? Olha, o preposto do sinédrio, ou seja, o sinédrio era uma assembleia, um grupo formado por 70 anciãos, ou seja, eram pessoas cultas que tinham todo o conhecimento da lei, mas que estavam ali participando, e tudo aquilo chefiado por Saulo, né, que Sim. fez um grande planejamento de perseguição. Sim. Então, a coisa realmente estava bastante difícil. Pode Uma continuar, proporção Ritinha. muito grande, né? Tomou uma Sim, sim, proporção. assim, muito cheio de autoridade, né? Ele tinha autoridade Isso. para fazer tudo aquilo que ele estava fazendo. E era inútil resistir. Naquele tribunal singular, por longos dias seguidos, verificaram-se punições de toda espécie. Das respostas do querelado dependiam o encarceramento, os açoites, o chanfalho, as bastonadas, as macerações e os apupos. O querelado é o interrogado, né? É. Então, daí, dependendo da resposta, né, era o que vinha, né? Nem Era fala. todo tipo de açoite, de ataque, né, que vinha, né, Sim. de maldade. Saulo tornara-se a mola central do movimento terrível e execrado por todos os simpatizantes do caminho. Multiplicando energias, visitava diariamente os núcleos, onde eu estou aqui, do serviço a que costumava chamar Expurgo de Jerusalém, desenvolvendo atividade pasmosa, dentro da qual mantinha a vigilância constante das autoridades administrativas, encorajava os auxiliares e prepostos, instigava outros perseguidores dos princípios de Jesus, sem deixar arrefecer-se ao zelo religioso do sinédrio. Ele estava em todos os lugares e conferindo se tudo estava indo como ele queria, né? Certo. Dentro de uma semana, após as prisões efetuadas na Igreja Modesta, realizava-se a memorável sessão em que Pedro, João e Filipe deveriam ser julgados. A assembleia excepcional despertara a maior curiosidade. Lá se congregavam todas as personalidades eminentes do farisaísmo dominante. Gamaliel compareceu, dando mostras de profundo abatimento. Nossa, imagina o sofrimento moral de Gamaliel, né? Sim. Mediante aquela situação. Vamos mais um pouquinho, Rita. De modo geral, comentava-se a atitude dos mendigos que, não obtendo permissão de ingresso, aglomeravam-se em longas filas na grande praça e protestavam em atroante vozerio. Debalde aplicavam-lhes bastonadas e à torto e à direito, porque a turba de miseráveis assumira proporções nunca vistas. O quadro era curioso e alarmante. Tomar providências para correr com a massa parecia tarefa impossível. Os peregrinos e os doentes contavam-se por centenas numerosas. Era inútil reprimir nos pontos isolados o que somente vinha a agravar a revolta e a desesperação de muitos. Em altos brados, reclamavam a liberdade de Simão Pedro. Exigiam um tumulto à sua libertação, como se exigissem um legado de seu legítimo direito. No salão nobre, não só os assistentes comentavam o fato, mas também os juízes não dissimulavam profunda impressão. O próprio Anás contava o assédio de que vinha sendo objeto por parte dos favorecidos de Jerusalém. Alexandre alegava que à sua residência afluíram centenas de
aflitos a solicitar-lhe os bons ofícios a favor dos prisioneiros. Saulo, de vez em quando, respondia a um que outro, com rápidos monossílabos. Sua fisionomia carregada traduzia propósitos inferiores relativamente ao destino dos apóstolos da Boa Nova, que lá estavam à sua frente, no fundo da sala, humildes, serenos, no banco dos criminosos comuns. Nossa. Assim, o pessoal estava pedindo auxílio, assim, eles estavam, assim, alguns estavam procurando as autoridades, que nem no caso, Anás era o sumo sacerdote, tinha sido sumo sacerdote, sogro de Caifás, quer dizer, já eram pessoas extremamente influentes no sinédrio, nos cargos do templo, para que intercedessem a benefício de Pedro, João e Filipe. Então, a situação estava, assim, bastante complicada. Rita, eu acho que nós vamos parar por aqui, porque depois vai começar o interrogatório, e então aí a gente vai deixar para a próxima semana, então, tá bom? Tá certo, tá E certo. assim, alguém quer fazer algum comentário a respeito desses trechinhos que foram lidos? E lembrando também, né, gente, que tudo isso Saulo fazia com um objetivo, que era defender a lei de Moisés, dos ensinamentos de Jesus, que na sua percepção, no seu entendimento, Jesus era um grande, assim, podia fazer, era assim, um grande desafio para a lei de Moisés, né, colocando em perigo a lei de Moisés. Enfim, nós vamos parar por aqui, então, deixando, porque agora vem ali o interrogatório dos 3 apóstolos, tá bom? Então, paramos aqui nesse parágrafo 39. Eu vou voltar, então, na tela principal, parando aqui o compartilhamento, e para finalizar a nossa leitura, a prece de hoje fica por conta do Murilo. Bom, então vamos serenando nosso coração, depois dessas leituras, que mostram quanto sacrifício que esses irmãos realizaram por amor a Jesus. E a frase que ficou para mim hoje foi a resposta de Pedro ao órfão, que perguntou para ele: e se te matarem? E ele responde: vou me encontrar com Jesus e depois retornarei com ele, já tendo aquele desprendimento de continuar a servir aos sofredores, independente do plano em que se encontra. Que essas lições nos sirvam de espelhos, de inspiração, para fazermos uma imitação ínfima daquilo que eles fizeram. Que quando nos sentirmos acuados, sem direcionamento, nos sentirmos impossibilitados de fazer mais alguma coisa por aqueles que sofrem, que essas lições nos sirvam de inspiração para renovar o ânimo e fazer um pouco mais em prol daqueles que sofrem. Que Jesus abençoe e ilumine a nossa semana, nos abençoe e ilumine nessas semanas que restam do ano, em que sabemos que a espiritualidade derrama com mais intensidade as suas luzes, para despertar em nossos corações o amor a Jesus, recordar
aqueles momentos em que o planeta o recebeu pela primeira vez e a única necessária para trazer a boa nova e permanecer conosco. Que Jesus abençoe e ilumine a cada um de nós e nossos familiares. Que assim seja. Então, mais uma vez, queridos amigos, muito obrigada pela companhia de vocês. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leitura especial de Natal. Um grande abraço, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.